Olá, meus queridos! Hoje é sexta-feira santa para um povo que não é santo e para um dia que não está tão santo. Como assim? Vamos lá. Hoje, normalmente é hoje que é o dia que o povo não come carne, né? O pessoal costuma não comer carne. E aí, no lugar da carne, o pessoal acaba comendo peixe, sendo que peixe não é carne. Peixe é carne também, viu? Não adianta achar que não é carne, não, que é carne também. Então, se alguém quer fazer, se alguém é da religião, tal, não sei o que, quer fazer alguma coisa, o ideal é não comer nada, ficar de jejum pela crucificação de Jesus. Então, quem é religioso, eu como sou universalista, para mim, meu filho, se eu comer picanha, se eu comer a picanha do Lula, a abóbora, se eu comer carne, se eu comer peixe, se eu comer qualquer coisa, eu, nas minhas andanças aí, olhando para cima e para baixo, eu consegui achar um negocinho, porque eu ia comprar uma paella, aquelas prontas, né? Que aqui custa R$ 27, dá para fazer para a família inteira, né? Você bota lá, ferve os mexilhão, as coisinhas, né? As coisinhas de a mistura que já vem pronta, bota arrozinho e sai prontinho o negocinho lá. Só que no dia que eu tava vendo lá, rapaz, eu achei, sem brincadeira, um pacote assim, eu não sei quantos gramas tem, 800 gramas, sei lá, 400, não sei quanto é, um pacote grande, não é pequeno não, de camarãozinho, tudo bem, camarão piquitiquinho. Eu achei um pacotão por R$ 20, tava 19 não sei quanto, falei, eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui. Aí o que eu vou fazer então? Vou fazer um macarrão a alho e óleo com camarão. Lasqueira! Hoje então eu vou comer um macarrãozinho, alho e óleo com um camarãozinho. Então eu vou comer com baratinha, né? Barata do rio, barata do mar. A pessoa vai credo, pra ser Deus o livre. Não, vai ser gostosinho, né? Aqui eu acho que deve ser barato porque aqui tem muito produtor. Eu sei que aqui no Rio tem muito produtor, mas muito, muito mesmo. E o pessoal pesca camarão no rio, solto no rio. Eu não sabia, mas eles pescam mesmo. É uma coisa interessante. Eu achei interessante. Eu não sabia que tinha essas capacidades, essas coisas não. Então a gente tem por isso é o lado bom de morar aqui perto do rio. Tilápia também, eu sei que é barato, aqui não é caro. Já é diferente dos grandes centros. Agora tem algumas coisinhas que já não é tão barato, não, aqui não. Tipo queijo, que era para ser barato aqui, eu não vejo barato aqui não. Para mim tá o mesmo preço. Tá subindo até fumaça da coisa, aqui sobe uma fumacinha de vez em quando. Eu vejo como se fosse o mesmo preço de uma cidade grande, lá de Campinas. Leite, que era para ser mais barato, muito pelo contrário, até mais, se bobear até mais caro que dos lugares que eu conseguia lá em Campinas. Então tem uns negócios que você fala assim, rapaz, não sei não, mas no geral é um pouquinho mais baixo. Isso é um pouquinho mais baixo, é. Então, meus queridos, hoje é Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Maior. É uma data religiosa cristã. Professor, o senhor é cristão? Não. O que o senhor é? Eu sou universalista. Porque se eu fosse cristão, eu teria de acreditar só em Cristo. Então eu não sou cristão. Sou universalista. Eu acredito em Jesus, eu acredito no Buda, eu acredito num monte de coisinhas do Antigo Testamento. Tem um monte de coisinha. Estudo tudo de tudo. Estudo tudo de tudo. Tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir numa igreja católica, eu vou. Se eu quiser fazer das coisas católicas, eu faço. Se eu quiser fazer não sei o que, eu faço. Então, isso é o que demonstra o universalismo. O que eu não posso pegar e falar assim, igual que eu escutei por aí, né? Tem um centro de Umbanda universalista. Centro de Umbanda universalista não tem como existir. Ou ele é centro de Umbanda ou ele é universalista. Umbanda universalista não tem como. Porque o universalismo ele não pode travar numa religião, numa crença. Então o dia que eu abrir um centro universalista e alguém chegar e falar assim, professor, eu queria... Eu não amarrei o cabelo, tá? Eu queria fazer uma pregação aqui, tipo da igreja católica. Tudo bem.
Aqui eu sou um centro universalista, tá valendo, pode fazer. Ah, eu queria fazer aqui uma gira de Umbanda. Opa, vamos fazer incorporação, vamos fazer não sei o que lá. Então, o universalismo, ele teria que destravar tudo, certo? Claro, tem algumas coisas que não dá para fazer numa situação como essa. Então, um exemplo. Aí eu vou fazer uma sessão de descarrego. Eu falo assim, oh, aí não. Não, mas isso não é universalista? Eu falo, mas o problema é que eu não tenho proteção. Se você arrumar um mundo de proteção, montar uma tronqueira, e eu não quero tronqueira fixa, não. Eu quero que você pegue, monta e depois já leve embora. Aí nós vamos fazer. Então, existem algumas coisas que tem que ser apropriados, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer por fazer qualquer coisa aí, porque influencia nas energias. Mas que eu escuto muita gente ficar falando isso daí, eu escuto. Aí eu batendo papo de novo com outro amigo, aí eu descobri que existe uma religião de matriz africana. Ele estava me mostrando que é de fato da origem mesmo. Que ele está se formando agora, rapaz. É o tal do Yorubá. E aí ele me mandou os negócios, eu falei, cara, mas isso daí é bem raiz mesmo, porque pinta o corpo igual, sabe, de tribo, pinta. Põe bolinhas, põe risquinhos, faz um monte de desenho, pinta o corpo, faz todos os rituais. É bonito, viu? Bonito, bonito. Para quem gosta, é muito bonito. Eu já não tô mais, eu passei dessa fase. Teve uma fase minha que, nossa, eu fazer um negócio desse e eu ficava assim encantado. Eu já passei dessa fase. Para mim, esses teatros, essas coisas, se pintar, para mim, hoje eu sei que não. Para mim. Hoje eu sei que para mim tanto faz como tanto fez. Se eu tiver pintado ou não tiver pintado, o espírito vai trabalhar comigo de um jeito ou de outro. Se eu tiver de um jeito ou tiver do outro, vai trabalhar comigo de um jeito. Então, se eu não tiver a necessidade e o porquê de fazer tal coisa, eu vou fazer para quê? Só para criar mais um teatro? Só para criar mais uma religião? Só para criar alguma coisa? Então, eu hoje não vejo isso daí. Mas que eu fiquei feliz de ver alguma coisa assim, eu fiquei. Porque ali eu pude ver, de fato, uma religiosidade que pega a origem. Porque, como eu falei para você nos outros vídeos, a Umbanda para mim já desvirtuou totalmente. Para mim, já não é mais aquelas mesmas coisas. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, no centro de Umbanda fazem apometria. Eu falei assim, como assim? Não, tem um grupo que faz apometria nas pessoas no centro de Umbanda. Eu falei, mas no centro de Umbanda não precisa ter apometria. Não tem lógica nenhuma ter apometria no centro de Umbanda. A pessoa falou, mas como assim? Porque a apometria é olhar o espírito incorporado da Umbanda. Você olha lá, vem o preto velho. O que o preto velho faz? Assim, assim, assado. Aí você, sem incorporação, você vai fazer o que o preto velho fez. Sem a incorporação, você vai fazer o que o caboclo fez. Sem a incorporação, você vai fazer o que o Exu fez. Os movimentos. De tirar, de fazer, de cortar, de fazer coisinha, de soltar fumo. Você fazer... Isso aí é apometria. Isso é apometria. Se as entidades, num centro de Umbanda, se as entidades já fazem isso, qual que é a lógica de fazer apometria? Só se criar outra apometria, outra coisa. Então o pessoal tá pegando e falando assim, tudo que inventa novo, coloca nome de Umbanda, porque Umbanda pode tudo. Agora eu vou fazer Umbanda da luz violeta. É capaz, eu não sei nem se existe, se bobear existe já. Então nós vamos atender as pessoas com a varinha da luz violeta e vamos chamar de Umbanda da luz violeta. Gente, não tem nada com o que a ver com Umbanda. Eu não sei o que vai acontecer, não. Eu acho que o povo tá brincando demais, tá? Crie uma coisa nova. Nossa, mas agora tá criando coisas novas. Sim, mas pelo menos não estraga o que era, que funcionava lá antigo, né? Porque agora eu não consigo nem mais indicar alguém para um centro de Umbanda. Antigamente eu indicava, agora eu tô assustado. Agora não vou mais indicar mais, não. Antigamente falava, procura um centro de Umbanda bom, tal, não sei o que, para fazer retiro. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Sendo que agora eles não seguem mais regras. Depois que eu vim aqui para Birigui, eu falei assim, não posso mais, cara. Eu tava indicando as pessoas para um negócio aqui, ia piorar a situação da pessoa, porque a minha referência de Umbanda era uma, agora é outra. Todos os centros de terreiro que eu trabalhei, que eu incorporava, que eu ia, era de um jeito, agora é outra. O negócio é muito doido, né não?
Mas vamos voltar aqui. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Maior, é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e a sua morte no Calvário. O feriado é observado sempre na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, o sexto dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental, que conta também o sábado de Lázaro, anterior ao domingo de Ramos. É o primeiro dia que começa na noite da celebração da missa da Ceia do Senhor, do Tríduo Pascual, e pode coincidir com a data da Páscoa judaica. Este dia é considerado um feriado nacional em muitos países pelo mundo e em grande parte do Ocidente, especialmente nas nações de maioria cristã. De acordo com os relatos nos evangelhos, os guardas do templo, guiados pelo apóstolo Judas Iscariotes, prenderam Jesus no Getsemane. Depois de beijar Jesus, o sinal combinado com os guardas para demonstrar que era o líder do grupo. Nisso daqui, nessa coisinha aqui, eu queria ensinar uma coisinha para vocês. Se o sinal de Judas Iscariotes foi beijar quem tinha que beijar para mostrar quem que era Jesus, significa que Jesus tinha a altura de todos os apóstolos, vestia a roupa igualzinho dos apóstolos e era igualzinho a qualquer um ali da época. Não tinha diferença nenhuma na aparência. Judas recebeu 30 moedas de pratas como recompensa. Depois da prisão, Jesus foi levado à casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote dos judeus, Caifás. Sem revelar nada durante seu interrogatório, Jesus foi enviado para Caifás, que tinha consigo Sinédrio reunido. Muitas testemunhas apareceram para acusar Jesus, mas seus relatos conflitavam entre si e Jesus manteve-se em silêncio. Finalmente, o sumo sacerdote desafiou Jesus, dizendo: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a resposta de Jesus foi: Tu o dissestes. Contudo, vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do trono do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens dos céus. Por conta disto, Caifás condenou Jesus por blasfêmia e o Sinédrio concordou em sentenciá-lo à morte. Pedro, que esperava no pátio, negou Jesus por 3 vezes, enquanto o interrogatório se desenrolava exatamente como Jesus havia previsto. Na manhã seguinte, uma multidão seguiu com Jesus preso até o governador romano Pôncio Pilatos e o acusaram de subversão contra o Império Romano, de se opor aos impostos pagos ao César e de autodenominar rei. Pilatos autorizou os líderes judeus a julgarem Jesus de acordo com seus próprios costumes e passar-lhes a sentença, mas foi lembrado pelos líderes judeus que os romanos não lhes permitiam executar sentenças de morte. Os romanos poderiam sentenciá-lo, mas jamais a morte, porque isso foi um acordo, isso aí foi programado para um caso desse. Pilatos interrogou Jesus e afirmou para a multidão que não havia fundamentos para uma pena de morte. Quando ele soube que Jesus era da Galileia, Pilatos delegou o caso para a tetrarca da região, Herodes Antipas, que, como Jesus estava em Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica, Herodes também interrogou Jesus, mas não conseguiu nenhuma resposta e enviou-o de volta a Pilatos, que disse para a multidão que nem ele e nem Herodes viam motivo para condenar Jesus.
Ele então se decidiu por chicoteá-lo e soltá-lo para os sacerdotes iniciarem a multidão a pedir que Barrabás, havia sido preso por assassinato durante uma revolta, fosse solto a lugar dele. Quando Pilatos perguntou então o que deveria fazer com Jesus, a resposta foi: crucifica-o! A esposa de Pôncio Pilatos havia sonhado com Jesus naquele mesmo dia e alertou Pilatos para que ele não se envolvesse na questão deste justo. E perplexo, o governador ordenou que ele fosse chicoteado e humilhado. Os sumos sacerdotes informaram então a Pilatos de uma nova acusação e exigiram que ele fosse condenado à morte por alegar ser filho de Deus. Esta possibilidade atemorizou Pilatos, que voltou a interrogar Jesus para descobrir de onde ele havia vindo. Olha os barulhos. Tem barulho de macumba aqui. Saravá, saravá, Mizifi. Voltando à multidão novamente, Pilatos declarou que Jesus era inocente. E lavou as suas mãos, de fato, lavou as suas mãos para mostrar que não queria ter parte com alguma em sua condenação. Mas mesmo assim entregou Jesus para que fosse crucificado para evitar uma rebelião. Ou seja, Jesus foi crucificado de forma injusta e sem ser pela lei dos humanos. Foram por complô Deixa eu desligar aqui o ar, o ventilador, vocês vão escutar melhor. Estão tocando saravá, saravá, Mizivi, saravá. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, túmulos se abriram e a cortina do templo rasgou-se de cima até embaixo. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, o seguidor de Jesus, em segredo foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Outro seguidor de Jesus, em segredo e também membro do Sinédrio, Nicodemos, foi com José de Arimateia para ajudar a retirar o corpo da cruz. Porém, Pilatos pediu que o centurião, em que estava de guarda, confirmasse que Jesus estava morto. E um soldado furou o flanco de Jesus com uma lança e que provocou um fluxo de sangue e água do ferimento. O sangue de Jesus estava se transformando em água. Que coisa, não? Foi bem diferente isso aí, bem louco, não é? Bem louco. Então a Sexta-feira Santa está aí. Então, meus queridos, eu, como universalista, não tenho os problemas com carne. Ah, mas é para lembrar de Jesus, para não comer carne. Mas eu nunca comi carne de gente. Ah, porque a carne é sagrada. Para quem oferecia coisas para Deus na época, mas é por causa dos pecados. Para quem não tem expiação para fazer, como é que vai fazer? Então eu não sei muito bem como é que é, mas em todo caso, vamos que vamos, certo? São coisas de crenças. Eu não tenho mais crenças. Posso acreditar em algumas coisas, como uma filosofia universalista, por exemplo. Mas a crença, não. Jornal Reuters. Petrobras reduz preço do diesel pela segunda vez em abril, após queda do petróleo. Amém, aleluia. O milagre está acontecendo. Mas o que é isso daí? É só para dar o beijinho e falar assim, olha, depois você faz o que tem que fazer? Pelo amor de Deus. O batuque continua. Que é feito especial, rapaz. Vai vendo só. Deus é fera, rapaz. Jornal do Estadão. E barulhinho de água pingando. Tá chuviscando? Garoinha. Jornal do Estadão. Lula deve se reunir com Mota e líderes da Câmara com deputados sob pressão por projeto de anistia. O que o Lula está indo conversar lá com a Câmara? O pessoal está querendo soltar tudo aquele povo que é inocente do 8 de janeiro, que não fez nada, porque tinha um grupo que foi infiltrado lá, aquele lá que tinha que pagar e parece que não está lá.
Pegou um monte aí de vovozinha com Bíblia, um monte de gente que não tem nada com o que a ver, que não era baderneiro. Pegou um monte de gente que não era baderneiro e prendeu todo mundo. Nossa, mas essa história não parece que eu acabei de contar de Jesus? E o presidente, o Lula, mas o Hugo Motta não tá parecendo o pessoal os que eram os religiosos, os donos dos templos e tudo mais, que estavam julgando Jesus? Olha, tudo bem que é só uma suspeita, né? Não é uma afirmação, porque eu não posso afirmar nada, mas que eu lendo isso daí me veio assim de coisa que eu fiquei meio assim, falei assim, nossa, mas não é que tá aparecendo? Será que tem uma energia mostrando alguma coisa para nós? Como a gente da universalista vai pegando energias, vão pegando detalhes e pecinhas do quebra-cabeça, será que eu poderia usar isso daqui como uma pecinha de quebra-cabeça? Não sei. Eu só sei que eu vou ligar o ventilador de novo, ficar aquele barulhinho de fundo, mas fazer o quê? Por mais que esteja chovendo, ele tá abafado, é que o quartinho fica abafado. Ah, professor, por que você não liga o ar? Porque o ar gelaria muito, eu só preciso dar uma refrescada, porque já tá mais fresco. O ar tem que ligar quando precisa mesmo, quando tá aquele calorzão mesmo bravo. Nublado do jeito que tá tranquilo. Então, olha só como é que essas coisas... Não sei, pecinha pro quebra-cabeça, ok? Não estou julgando nada, nem estou afirmando nada. Estou falando que eu, quando li, tive essa sensação. Sensação é sensação, é um sentimento, só um sentimento, certo? Que se nos dias de hoje falar um negócio desse, meu filho, é capaz de nós ir pra cadeia falando, você falou que falou isso, eu não falei nada, você que entendeu isso. O que eu falo é uma coisa, o que você entende é outra. Jornal do Estadão. Moraes, presidente do STF, tem poderes excessivos e STF enfrenta crescentes questionamentos, diz The Economist. The Economist afirmou nesta quarta-feira, dia 16, que o Supremo Tribunal Federal pode agravar sua crise de confiança diante dos brasileiros se não levar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao plenário da Corte. De novo, mais um jornal falando. E tá toda vez um jornal, outro jornal, outro jornal, outro jornal. E eu só vendo. Jornal do Estadão. Lula fica de fora da lista dos 100 mais influentes da revista Time. O Lula ficou fora da lista dos 100 mais influentes da revista? Ficou. Nossa, agora o bicho fica louco, porque ele ama ser, ele quer aparecer, ele tem que ser, o nome dele tem que aparecer nos lugares. A revista americana Time divulgou nesta quarta-feira Time 100 com os 100 pessoas mais influentes do planeta neste ano. A edição de 2025 é a primeira desde 2019 a não conter nenhuma personalidade brasileira, seja na área de política, ciência, artes ou esportes. Nossa, o Brasil está se afundando. O presidente Lula integrou a lista de 2023, ano em que tomou posse para seu terceiro mandato à frente do Executivo. E em 2022 ele foi capa da revista, e agora nem aparece na revista. Nossa! Ai. Será que o jacaré dele fica nervoso? Deve ficar, o ego deve dar uma explodida, não dá não? Jornal da Infomoney. Grupo de Elon Musk está longe da meta de economia no governo Donald Trump. E ainda infla números. O bilionário agora afirma que o Doge vai gerar apenas 15% das economias prometidas. No entanto, até mesmo esta estimativa está inflacionada por erros e suposições. E eu só observo essas palhaçadas que o Elon Musk fez e está fazendo. É interessante, ele até tentou implantar a inteligência artificial no governo para saber o que tem que administrar, o que não tem que administrar. Mas não funcionou. Será que depois que destronar o Elon Musk surge um outro para ditar algumas regras e leis diferentes? Eu só observo.
Jornal do Estadão. Olha essa matéria aqui que interessante. Por que nunca estive tão apavorado com o futuro dos Estados Unidos como agora? Ponto de interrogação. Tanta loucura acontece no governo Trump todos os dias que algumas coisas absolutamente estranhas, mas incrivelmente reveladoras, se perdem no ruído. Um exemplo recente foi a cena de 8 de abril na Casa Branca, na qual, em meio à sua acirrada guerra comercial, nosso presidente decidiu que era o momento perfeito para assinar um decreto destinado a impulsionar mineração de carvão. O cara quer voltar a minerar carvão. Estamos trazendo de volta uma indústria que foi abandonada, disse o presidente Donald Trump, cercado por mineiros de carvão com capacetes, membros de uma força laboral que caiu de 70 mil trabalhadores para cerca de 40 mil na década recente, segundo noticiou Reuters. Vamos colocar os mineiros de volta ao trabalho. Para completar, Donald Trump apresentou sobre esses mineiros: se lhes dessemos uma cobertura na Quinta Avenida e um outro tipo de emprego, eles ficariam infelizes. Eles querem minerar carvão e é isso que eles amam fazer. É louvável que o presidente homenageie homens e mulheres que trabalham com as mãos, mas escolher elogiar mineiros de carvão. Mas, gente, então eu vou fazer um negócio desse para continuar poluindo? Se ele gosta de minerar carvão, vai minerar ouro, vai minerar outra coisa. Tem tanta coisa para minerar. É só trocar uma coisa com a outra. E o dinheiro que ele vai receber vai ser mais? Acho que não. E o Batuque tá brabo, hein? Saravá, Mizivi! Jornal da Infomoney. Donald Trump diz que relutaria em continuar aumentando tarifas sobre a China. Receio do presidente dos Estados Unidos é que isso trave o comércio entre os dois países. Ué, mas era ele que estava enfrentando tudo, foi ele que começou, foi ele que está fazendo tudo, agora está com medinho? Tá. E está com muito medo. Porque ele está vendo que ele pode se lascar. Sério, professor? Como, por exemplo? A China pode simplesmente falar assim: está proibido vender qualquer produto para os Estados Unidos. Pronto. Está proibido? Tá proibido. Vamos ver como é que os Estados Unidos se vira. Não se vira, moço. Acaba. Os Estados Unidos está vendo que ele é dependente da China. E que a China não é tão dependente assim dos Estados Unidos. Ela depende do dinheiro, mas não tanto. Ela consegue sobreviver. Agora, os Estados Unidos, eu acho que para. Agora, olha só. Acabou de falar isso, está com medo, e logo em seguida vem outra loucura na cabeça do Donald Trump. Jornal da Infomoney. Estados Unidos anunciam novas sanções contra refinarias chinesas que importam petróleo do Irã. Medidas atingem refinarias independentes e embarcações ligadas às exportações de petróleo iraniano em meio à nova rodada de negociações nucleares. E a China fala: meu filho, o problema é seu, eu não vou continuar comprando. Mas o Irã pode ter armas nucleares. Ué, se o Irã soltar uma arma nuclear, a gente vai destruir ele, simples assim. Qual que é o problema? Não estou entendendo. Qual que é o problema? Hello, qual que é o problema? Simples assim. Jornal da Infomoney. União Europeia, Europa inteira, União Europeia, avalia restrições de exportações aos Estados Unidos. Cortar algumas exportações aos Estados Unidos, se negociações comerciais não avançarem. Outras possibilidades de retaliação incluem listas adicionais de tarifas e limitações em contratações públicas
para empresas americanas. Nossa. O Donald Trump está conseguindo destruir os Estados Unidos. E o pessoal da direita festejava. E eu era um dos poucos, porque eu sou de direitinha, não sou da direita. Eu não gosto muito da esquerda. Essa esquerda porca, aquela antiga, bem antiga, que via, que prezava o social, o socialismo raiz, lá de trás, e não comunismo social. Essa era muito boa. Esse que tem aí hoje, para mim, eu não quero nem chegar perto. Já aí para mim não tem nada de socialismo. Só se for socialismo entre eles, né? De jantar político, entre os políticos e tudo mais. Porque para mim, daquele antigo que prezava as pessoas, que tentava resolver problemas da sociedade, isso aí para mim já acabou. Isso aí para mim já era. E o Donald Trump, que era para ser o conservador, para conservar as coisas, o cara virou o destruidor, cara. Jornal da Infomoney. Donald Trump diz que não tem pressa em atacar o Irã por programa nuclear. Ah, não tem pressa? E por que você não deixou o Israel atacar o Irã? Ah, vamos deixar eles terem a bomba atômica. Ah, porque aí se tem a bomba atômica, eles atacam o Israel com a bomba atômica. E aí, como é que faz? Não estou com pressa de fazer isso porque acho que o Irã tem a chance de ser um grande país, diz o presidente dos Estados Unidos. Cara, esse homem tá muito biruta, cara. Será que ele não tá entendendo, percebendo o que tá acontecendo? Enquanto isso, no resto do mundo, jornal Carros e Motos, Exército Britânico testa com sucesso arma que derruba mais de 100 drones com onda de rádio. Solta uma onda e derruba mais de 100 drones de uma vez. Cai tudo os drones. E máquina grandiosa, hein? Parece uma máquina de satélite, bem bitelona. E parece, se eu não me engano, pelo pouco que eu li da matéria, ela tem até uma inteligência artificial que é onde o satélite consegue ver onde que está, ele já mira certinho para onde está, para mirar para onde que está, para derrubar tudo. E eu só observo. E para a gente encerrar com chave de ouro, a Sexta-feira Santa, que eu disse que não tem nada de santo, que o santo mesmo é só Jesus, porque o resto, moço. Jornal Reuters. Rússia diz que uso de mísseis Taurus contra país tornaria a Alemanha participante direta de conflito na Ucrânia. Nossa, Rússia, que interessante. Você então está falando que se a Ucrânia usar sua arma, a arma da Alemanha, que é esse Tauro, o míssil da Taurus, então você ia considerar que a Alemanha está atacando de forma direta você, que seria a própria Alemanha te atacando? Que interessante. Então você pode usar os tanques de guerra da Coreia do Norte, você pode usar os militares da Coreia do Norte, mísseis da Coreia do Norte. Mas a Ucrânia não pode usar nada da União Europeia nem dos Estados Unidos. Você pode usar militares chineses, coisas da China, alimentos de dinheiro, financiamento de chinês, comprando petróleo, comprando todas as coisas. A China pode te ajudar, a Coreia do Norte pode te ajudar, o Irã pode te ajudar, tudo pode te ajudar. Menos os países da Europa. Que bonitinho, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Pois é. E como que você vai encarar isso? Você vai achar mesmo que a Alemanha foi para cima e vai alegar uma desculpa para poder atacar a Alemanha? Será que esse seria o caminho? Fazer igual foi feito na época do homem do bigodinho, embaixo do nariz, do Hitler, né? Sai pegando a Europa, porque a Europa é facinho. Tá bom, é seu. Porque foi assim na época, foi assim. Tá bom, é seu. Os caras não precisavam soltar um tiro. Foi pegando tudo. Chegou na Inglaterra, plano Marshall, né? É bom, esse seriado é bom, ensina muita coisa. Aí eles pegaram uma Ucrânia na Inglaterra. A Ucrânia não está resistindo? É a mesma coisa, é o que a Inglaterra fez. Que conseguiu destronar os caras, até vir uma outra força e destruir tudo. Onde a Rússia veio, acabou com o Hitler,
ler junto com as forças dos Estados Unidos. Então vem Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro e acabou. Gente, o negócio é muito louco. Mas fazer o quê? Eu desejo para vocês uma ótima Páscoa, um ótimo Sexta-feira Santa, um ótimo feriado, de boas reflexões para vocês. Eu vou ver se eu leio o livro dos médiuns. Não no domingo, porque domingo eu vou ter que fazer comida bem cedo, então não vai dar tempo. Eu vou ver se eu faço. Vou ver se hoje à tarde eu consigo fazer. Porque como eu não vou sair, então agora de manhã eu vou fazer comida. Depois à tarde eu vou ver se eu faço uma live só para os membros, porque eu tenho que fazer uma live. E depois eu libero para vocês no domingo. Aí eu deixo programado para liberar para vocês no domingo. Pode ser? Porque se eu fizer hoje, quebra esse vídeo daqui. Entendeu? Aí a gente encerra pelo menos os estudos do livro dos médiuns. Tá? Então, meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Não se preocupa se você não tiver nada para comer, porque qualquer coisa tá bom. Eu ia até falar para vocês, come um ovo frito, mas tá caro, né? Mas faz parte, né? Eu tive a sorte, rapaz. Esse camarão saiu mais barato que linguiça. Saiu mais barato porque a linguiça tá mais cara que esse camarão. Pensa numa sorte. Deus foi bom demais, moço. Deus foi bom demais. Bom. Eu fui no mercado lá que eu comprei um negócio, rapaz. Que eu falei assim, não tá menos na metade, tá 1/3 do preço do que era. Eu fui e comprei um negócio lá que eu falei, poxa Deus, eu queria tanto comer um peixinho, né? Queria um peixe assim assado. E não é que apareceu e tal. É uns negócios que não tem explicação, mas tem explicação. É Deus. E Deus é maravilhoso. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós. E eu só tenho que agradecer. Inclusive, um desafio que eu fiz para Deus. Falei, Deus, eu gostaria de ter tanto assim assado. E de repente uma pessoa veio e fez uma doação. Que Deus abençoe muito essa pessoa, mas muito essa pessoa, que ela não tem noção do sinal que ela me deu. Fazendo a doação naquele valor específico. Porque eu tinha pensado naquele valor específico. E o valor veio exato. Então, essas coisas são coisas que fazem com que eu sinta e perceba Deus muito presente e as coisas fluindo e andando. Claro, estão atacando meu menino, atacando as coisas, mas vamos usar isso para melhorar ele. Então agora eu estou fazendo com que ele estude dobrado, triplicado. Agora ele vai estudar mais e mais e mais. Eu falei para ele, eu prefiro que você seja um CDF, aquele aluno nerd da sala de aula, do que você seja um malandrão. Porque nos tempos futuros, onde nós vamos ter inteligência artificial, todas essas coisas, quem vai dominar o mundo não é os malandros. São os inteligentes. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.